Senhor, é o que te peço e agradeço, e a vida diz? Amém. Aleluia. Podemos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. A sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, seu capítulo 9. Desde já quero estar expressando a minha alegria de estar aqui com os irmãos. Amém? Vou louvar a Deus pela vida do nosso pastor Márcio, nossa missionária Érica. Também quero louvar a Deus pela vida da nossa obreira Elisandra, qual fez o convite de estar aqui, e todos os irmãos que aqui estão, os obreiros da casa. Quem se localizou, diga glória. Mateus capítulo 9, seu versículo 21, 21, 22. Mateus 9, capítulo 9, os versículos são estes: 20, 21, 22. Quem se localizou, dá um glória. Quem se localizou, dá um aleluia. Diz assim a epístola do texto: a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Diz assim o 20: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo mesmo: se eu posso somente tocar do seu vestido, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Iremos repetir todos nós no 3, o versículo 21. Bem? Todos nós no 3, o versículo 21. 1, 2, 3 e... porque dizia consigo: se eu tão somente tocar seu vestido, terei curado. Glória a Deus. Bem, pode se sentar. Vamos dentro desse tema, qual foi posto: Jesus é o alívio para a minha alma. Na verdade, este tema, ela indagou um pouco a minha alma, porque fiquei me perguntando: Jesus é o alívio para a minha alma, ou Ele é a cura para a minha alma? Jesus, o Espírito, revelou a minha alma dizendo: para alguns eu sou o alívio, para outros eu sou a cura. Eu tornei a perguntar ao Espírito Santo: por que, Jesus? Para alguns o Senhor é o alívio e para outros o Senhor é uma cura, é a cura. Jesus tornou a me dizer: para uns eu sou um alívio, para dentro do processo, e para outros eu sou a cura, sou a providência, para dentro de uma turbulência. E Jesus me transportou para o Monte Getsemane, a qual Cristo está no monte chamado Monte das Oliveiras. Monte é este conhecido como Monte da Azeitona, porque ali era extraído os azeites para ser posto numa grande prensa. E logo depois de ser colocado numa grande prensa, era extraído das azeitonas o azeite. E o azeite, sabemos nós, que é algo simbológico, que simboliza o próprio Espírito Santo de Deus. Então, quando Cristo está no Monte Getsemane, Cristo está sendo imprensado
pelos nossos pecados. E os nossos pecados dado como uma prensa. E Cristo, de uma forma comparativa, simboliza o próprio azeite, sendo imprensado, sendo expulsado, sendo estruturado pelos nossos pecados, ao ponto de um dos evangelistas ressaltar que Jesus suou gota de sangue. Esta doença, que é uma doença raríssima, é dada como hematitrose. É quando as veias capilares se rompem, se conectando com a gota de suor, começando a suar gota de sangue. Como um Cristo não pode morrer de um ataque cardíaco e nem de um derrame cerebral, os seus vasos sanguíneos agora se rompem, se conectando com o suor, dada a doença como a doença hematitrose. A doença a qual que é dada como a alma que está numa profunda tristeza. E quando a alma de Jesus se encontra em profunda tristeza, essa doença chega até Jesus, ao ponto dele começar a suar gota de sangue. Aqui, Jesus é o alívio para a alma de Jesus. Por quê? Porque é um período em que Jesus tem que passar. É um processo que Jesus tem que passar. É uma luta que Jesus tem que passar. É uma dor que Jesus tem que passar. E mediante essa dor, mediante esta luta, Deus não pode ser a cura de Jesus. Ele pode ser o alívio de Jesus, mas não pode ser a cura. Por que Deus não pode ser a cura? Porque é algo que Jesus tem que passar. É um processo que Jesus tem que passar. É uma luta que Jesus tem que passar. Vai ter momentos que Deus não vai curar. Vai ter momento que Deus não vai trazer a providência. Vai ter momento que Deus não vai trazer a solução. Vai ter momento que Deus não vai se manifestar. Por quê? Porque esse momento é um momento para você passar, para você ganhar estrutura, porque está vindo lá na frente. Vai ter momentos que Deus não vai se apresentar e vai te tirar de dentro do cenário. Vai ter momentos que Deus não vai se apresentar para te arrebatar com uma forte para dentro do cenário. E você vai se perguntar dentro do cenário. Vai ser igual Jesus, vai orar 3 vezes. Pai, se for possível, parta-te de mim este cálice. Vai orar uma. Vai até os amigos pela segunda. Pedro, João, Tiago, me ajudem em oração, porque não estou aguentando, não podem pelo menos velar 1 hora só comigo. Vai ter momento que tu vai buscar ajuda e não vai ter. Vai ter momento que você vai orar a Deus, pedir para Ele te tirar de dentro desse cálice, mas Ele não vai tirar. Jesus só vai ser o seu alívio. Deus só vai ser o seu alívio. Dentro dessa turbulência, Deus vai ser o seu alívio. Dentro desse cenário, por quê? Porque Ele está te estruturando pelo aquilo que está vindo pela frente. Deus está dizendo, essa luta não vai te matar, essa luta não vai te botar para baixo, essa luta não vai te destruturar, nem que você tenha que suar gota de sangue, mas eu estou te estruturando. Deus está te estruturando, Deus está te estruturando. Você parece até que está sangrando, mas é Deus te dando estrutura, e o Espírito Santo vai te dar grande poder para você poder operar na terra dos viventes. Mas nós precisamos entender que vai ter momento que Jesus vai trazer o alívio. Vai ter momento que Jesus vai nos restaurar, como diz o texto, desceu um anjo e confortou Jesus. Desceu o anjo e confortou Jesus. Mas qual foi o segredo de Deus dar o alívio para Jesus? O segredo de dentro do processo Deus dar o alívio para Jesus foi Jesus perseverar em oração.
Porque tem muita gente que quer um alívio, mas não quer orar. Tem muita gente que quer um alívio, mas não quer pagar o preço. Porque dentro desse cenário, Deus quer te ensinar a orar. Dentro deste cenário, Deus quer te ensinar a interceder. Mas dentro do cenário, você busca a orientação de Ciclano, você busca a orientação de Bertrano, você quer resolver com as forças do seu próprio braço, mas você não dobra o joelho, não intercede a Deus, porque enquanto você dobra o joelho e interceder a Deus, Deus vai descer com o alívio do céu para poder te aliviar dentro deste monte, gente. Calamante rêmia, calamanda síria, providara. Deus está dizendo, tem resgate do céu descendo para tua alma hoje, dentro desse processo. Mas não se preocupa, quanto mais a prensa te aperta, quanto mais a luta te imprensa, mais o Espírito Santo opera dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo disse que ele, que a história dele, que a carta foi escrita pelo sangue de Cristo. Quem te justifica é o sangue de Cristo, que escorreu no monte Getsemane através da prensa. É a prensa que vai te dar grande poder e autoridade. É essa prensa que vai te dar experiência. É essa prensa que vai te dar. É essa prensa que vai te dar visão do céu e alívio para a tua alma. A prensa vai te dar. A prensa vai te dar alívio do céu para a tua alma. A prensa, às vezes parece que você vai morrer. Às vezes parece que nada vai dar certo. Às vezes parece que as coisas não funcionam. Mas entenda que a prensa está te ensinando a criar um caráter de um verdadeiro adorador em oração. Lembra do rei Zedequias? Vai morrer, rei Zedequias. Peraí, ele vira a cara para a parede, pastor Márcio. E quando vira a cara para a parede, ele começa a orar a Deus. E depois que quando começa a orar a Deus, Deus fala com Isaías, volta, fala para o rei Zedequias que eu acrescentei mais 15 anos de vida. Deus é o alívio para a tua alma. Depois que você usa a ferramenta chamada oração, Deus me ordena dizer, eu estou chamando um povo que vem para o caminho da oração, porque o caminho da oração tem milagre, tem provisão, tem alívio, tem solução, tem libertação do céu no caminho da oração. Tem provisão do céu. Tem provisão do céu. Lembra de Daniel? 21 dias orando e jejuando. Deus desceu o anjo do céu e deu resposta a Daniel. Lembra de Josué? Quando Josué orou, o sol parou. Na verdade não foi o sol que parou, foi a terra. Mas a oração de Josué movimentou a terra toda. A tua oração pode muito. A tua oração pode muito. Para de ficar pedindo esmola e oração. Ora pela minha vida. Ora pela minha vida. Deus está dizendo, eu não quero que fulano ore pela tua vida. Eu quero que você ore pela tua vida. Dobra o joelho. Começa a pagar o preço no caminho da oração. Porque Deus vai ser o seu alívio. Senhor, porque as coisas não andam? Deus está dizendo, vai para a oração. Senhor, porque as coisas não fluem? Vai para a oração. Lembra de Jacó? Jacó passou a noite toda lutando com o anjo. A noite toda, deu meia-noite, deu 1 hora, deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6 horas da manhã. O anjo não aguentou e marcou Jacó e chamou Jacó de Israel. Lamento, Rémia. Calamanda filha propriedade.
Deus está nos chamando para o caminho da oração, porque no caminho da oração tem alívio, no caminho da oração tem refrigério para dentro desse processo. Contrapartida desta mulher, a mulher que jorrava sangue, 12 anos enferma, 12 anos sangrando. Segundo alguns estudiosos dizem que essa mulher, ela foi para o vale dos rejeitados. Quando chegou aos 12 anos, quando entrou a fase da puberdade, a qual os hormônios começam a florar. Agora essa jovem, ela tem que sair do ciclo familiar. Ela tem que ir para um vale chamado Vale dos Rejeitados, aonde ficam os cegos, aonde ficam os coxos, aonde ficam os paralíticos, os leprosos, pessoas desprezadas diante da sociedade. Como, segundo alguns estudiosos dizem, que essa menina, ela entrou no ciclo menstrual. E naquela época, o ciclo menstrual era dado como imundície diante da sociedade. A jovem tinha que sair e ficar 7 dias fora do seu território. Tinha que ficar 7 dias fora. E se ela viesse e ainda tivesse no seu período, ela tinha que ficar no Vale dos Rejeitados, até se concretizar o seu período, o seu ciclo menstrual. E quando essa jovem ia passando, os vizinhos saíam e batiam capa nela, para poder ressaltar a vergonha da jovem diante da sociedade. Para pensar, meus irmãos, essa jovem fica 12 anos jogando sangue, 12 anos sangrando, 12 anos fora da sua família, fora do seu ciclo familiar, 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo. E agora o texto é bem enfático em dizer que essa jovem gasta o seu dinheiro todo. Essa mulher gasta o seu dinheiro todo com a medicina, vai nos melhores médicos. Ninguém consegue achar a solução do seu problema, ninguém consegue achar a cura. O texto diz que quando ela começou a ouvir falar de Jesus, ela olhou uma grande multidão e ela olhou a Jesus. E o texto diz que ela dizia consigo mesmo: se eu somente tocar, eu serei curada. Sabe por que eu gosto desse texto de Mateus? Apesar de ressaltar a história dessa mulher em 3 versículos, Marcos ressalta com 10 versículos, Lucas ressalta em 6, mas Mateus ressalta em 3. Mas Mateus traz um detalhe minucioso e um detalhe riquíssimo. Qual é? Ele diz: e essa mulher disse consigo mesmo. Já em Marcos diz que essa mulher dizia. Se eu for pela introdução de Marcos, se eu for ressaltar a narrativa de Marcos, Marcos está dizendo que ela dizia. Eu vou conjecturar que Marcos está dizendo a multidão, que essa mulher está dizendo à multidão: se eu somente tocar, serei curada. Se eu usar a interpretação de Marcos. Mas se eu usar a interpretação de Mateus, Mateus é enfático e ele é detalhista, porque ele diz: e essa mulher dizia consigo mesmo. Essa mulher está dizendo que a sua alma, ela está conversando com a sua alma. Dizia consigo mesmo, intelecto, psicológico, mente, razão, emoção, sentimento. Ela ativou a chave da fé. E ela dizia consigo mesmo. Lembra do Salmo 42, do Salmo de Coré? Porque está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o verei. Essa mulher está conversando consigo mesmo. Ela está conversando com a mente dela mesma. Se eu somente tocar, eu serei curada. Jesus no Monte Getsemane precisava de um alívio, mas essa mulher precisava de cura. Tem gente que precisa de alívio,
mas tem pessoas que precisam de cura. Jesus quer aliviar a tua depressão ou quer curar ela? Jesus quer aliviar a tua enfermidade ou quer curar? Agora, perseguição, estão me caluniando, estão se levantando, vizinha se levantou, família se levantou, marido se levantou. Vem cá, Deus vai te dar um alívio ou Deus vai dar um basta? Deus vai dar um alívio dentro do processo. Porque ali Deus está lapidando o caráter. Deus está lapidando. Mas vem cá, Deus quer te ver dentro da depressão ao ponto de você se matar? Não, aí Ele cura. Tem coisas que Deus vai trazer um alívio, mas tem coisas que Deus vai curar. Mas para Deus curar, tem que ativar a chave da fé. Se eu somente tocar, eu serei curada. Você é aquilo que você pensa, mas você só se torna assim depois que você faz. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fica só no pensamento, mas não tem atitude. Essa mulher pensou e teve atitude. Senhor, eu quero a porta aberta. Senhor, esse cenário de escassez está me maltratando. Deus está dizendo, quer que eu resolva esse cenário? Começa a pensar positivo e começa a ter atitude. Começa a pensar positivo e começa a agir. Eu quero fazer a faculdade, eu quero ser psicóloga, eu quero ser enfermeira. Deus está dizendo, está começando a pensar como eu quero que você pensa, mas agora começa a agir. Porque as coisas só vão ganhar forma depois que você tomar uma atitude. Aquela mulher só ficou no pensamento, mas se ela ficasse só no pensamento, ela não ia ganhar o milagre dela. Mas ela ficou no pensamento, e o pensamento dela motivou ela a gerar o milagre dela. Ela falou, eu vou tocar e vou ser curada, eu vou tocar, vou receber milagre, eu vou tocar, vou receber a cura, eu vou tocar e o sangue vai estancar e eu vou sair daqui com o nome. Cadê você que quer sair daqui com o teu milagre? Levanta a tua mão e dá um glória para me enxergar que você tem milagre. Lamente o rédea, calamandassi. Irmãos, mas nas franjas de Jesus, todo sacerdote, todos os judeus ortodoxos, na sua vestimenta, a cada parte da vestimenta tem um significado. Por exemplo, o queipá. O queipá significa temor a Deus. Um chapéuzinho que eles colocam aqui no núcleo da sua cabeça significa temor a Deus. Nas vestimentas, nas franjas, continha os 10 mandamentos que era dado por Moisés, foi dado por Moisés. Para quando o judeu ortodoxo, quando ele viesse a andar e olhasse para as franjas, ele lembrasse do mandamento de Deus para não pecar contra Deus. Quando aquela mulher diz, se eu somente tocar, eu serei curada, ela está dizendo, eu já fui curada da alma. Agora, para mim ser curada do lado de fora, fica fácil. Aleluia. Porque para Deus curar do lado de fora, primeiro tem que curar do lado de dentro. Porque tem doenças que é psicológica. Tem enfermidade que a pessoa carrega somente do teu psicológico. Tem enfermidade que as pessoas surgiu em pessoas por causa do psicológico. Tem enfermidade que aconteceu por causa da mágoa. Tem enfermidade que aconteceu por causa da ira. Tem enfermidade que aconteceu por causa da discórdia. Tem enfermidade que aconteceu por causa da inveja. Tem perdão que precisa ser liberado para Deus curar o corpo físico. Mas primeiro tem que curar a alma. Por isso que Jesus, quando ele vinha curar, ele disse assim, perdoados estão teus pecados. Depois ele curava, porque Jesus entendia, primeiro tem que curar a alma, depois eu curo o estereótipo. Porque você morrendo com o exterior doente, você só vai para o céu. Mas se você morrer com o exterior, com o corpo físico bonito, mas com o interior contaminado, tu não vai.
Aí Deus está dizendo, primeiro eu curo o interior, para depois curar o exterior. Porque Deus não vê de aparência. Deus não gosta de viver de aparência. Deus olha o interior do homem. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o estereótipo. O homem vê a roupa bonita, o homem vê o cabelo, o homem vê o sapato, o homem vê a roupa, o homem vê a postura, mas Deus não. Deus vê o coração, se está limpo, se não está com mágoa, se não está com rancor, se não está com ódio, se não está com contenda. Deus me ordena a profetizar e a dizer que Ele vai me buscar uma alma que está lavada no sangue do Cordeiro. A alma tem que estar lavada, a alma tem que estar purificada. Libera o perdão. Às vezes dói, porque quem se levanta é o de dentro da família. Às vezes dói, porque quem a gente menos espera se levanta. Mas Pedro perguntou para Jesus: Jesus, até quando devo perdoar meu irmão? Opa, agora está ligado ali, ó. 70 vezes 7. Todos os dias. 70 vezes 7. Quando ela toca na ordem de Jesus, ela toca na palavra de Jesus. Porque as normas tinham os 10 mandamentos. Porque ela entende que precisava ser lavada pela palavra. Hoje tem pessoas essa noite sendo lavadas pelo poder da palavra. Ao tocar na orla de Jesus, tudo que aquela mulher tocava, ó, toquei. Eu sou uma mulher, toquei, se tornou imundo. Tudo que aquela mulher tocava poderia se considerar imundo. E a pessoa que foi tocada tinha que tirar as vestes e lavar. Mas ela toca em Jesus. Quem fica imundo? Ninguém. Pelo contrário, em vez de Jesus ficar imundo, Jesus lava ela. Porque não vai ter pecado certo que vai sujar a igreja. Pequei, não dá vontade de ir pro culto. Errei, falei alto, briguei com a minha esposa em casa, discuti, fiz coisa que não era para fazer. Deus está dizendo: você não contamina a igreja, mas a igreja te limpa hoje. Te limpa hoje. A igreja te purifica e diz: saia daqui curada. Saia daqui curada. Porque eu só posso transformar se eu for transformado. Aquela mulher, Deus só trouxe ela visibilidade à multidão depois que ela foi curada. E depois que ela foi curada, Jesus disse: filha, tende o bom ânimo. Sabe por quê? Porque as guerras é tanta, as lutas é tanta, a pressão é tanta que quer roubar nosso ânimo. Ao ponto da gente não ter ânimo para orar. Ao ponto da gente não ter ânimo para ler, ao tempo da gente não ter ânimo para jejuar, até mesmo para a gente não vir aos cultos. A luta, a fadiga cotidiana quer roubar nosso ânimo. Mas hoje Jesus disse: levanta-te, assim como chamou Josué, ponte pé e tende um bom ânimo. Porque guerra só vai ser vencida com o ânimo ativo. O próprio provérbio de Salomão disse: se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, pouca será a tua força. Estufa o peito, levanta o rosto e vai para o alvo que é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: esquecemos das coisas que ficou para trás e prossigo para o alvo que é Cristo. Prossegue para o alvo. Se desprende no ciclo que ficou para trás. Se desprende do passado. Se desprende dessa palavra. Se desprende do apontamento. Dizendo que você não ia ser ninguém. Dizendo que você não ia conseguir. Dizendo que você não ia... Aí é frustração. Aí namora aqui, fica frustrado. Aí esquece. O passado ficou para trás. Foi para a empresa, não deu certo. Aí foi mandado.
esquece, passado ficou para trás. Deus está dizendo, prossegue para o alvo, minha filha. Prossegue para o alvo, meu filho. Não fica se prendendo em ciclo passado, não. Quem se prende em coisa pequena nunca vai experimentar o grande de Deus. Você está preso ali naquela coisa pequena. Está presa naquela casinha ainda. Está preso naquele carrinho ainda. Está preso naquela coisinha pequena. Deus está falando para se desprender. Se desprende das coisas pequenas. Aí fica chorando pelo que perdeu, pelo que passou, pelo que foi. Aquela mulher perdeu 12 anos da sua vida. Perdeu todos os seus bens. Vai encontrar o bem maior. Porque o reino dos céus não é riqueza. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se temos o que comer, o que vestimos, nisso ficamos contentes. Mas tem coisas que Deus quer que você avança. Tem coisas que Deus quer que você ultrapassa. E aquela mulher entendeu isso. Que não tinha multidão para poder impedir o milagre dela acontecer, porque ela estava com a alma curada. Ela estava com o psicológico curado. Fiquei 7 anos depressivo. 7 anos depressivo. Tinha às vezes que parecia que eu estava me sentindo aliviado. Mas enquanto não veio a cura, eu continuava depressivo. Um certo dia, eu vi um vídeo de 5 minutos de um pastor. Em 5 minutos, a palavra que ele liberou foi curar da depressão. Fiquei 7 anos. Eu preferia ficar 5 anos dentro de um cárcere do que 7 anos dentro de um cárcere dentro de mim mesmo. Porque a maior prisão não é o cárcere exterior, é o cárcere interior. Por isso que foi fácil para Paulo e Silas dentro da prisão, louvar e adorar a Deus, porque o interior estava livre. O interior estava livre para poder sonhar. Porque o depressivo não sonha. O depressivo não tem expectativa de vida. A alma doente não tem. Ele pensa que vai morrer. Pensa que tudo acabou. Quer se isolar. Quer ficar com ninguém. Mas quando Jesus cura, 100 anos é pouca quantidade de vida. 100 anos, tu quer viver mais de 100, tu quer viver até os 150, tu quer viver até os 130, porque a tua alma está livre para poder sonhar. Deus está dizendo, não deixe as coisas de fora impedir da tua alma sonhar, porque Ele é a cura e Ele é a solução do teu problema. Se eu agradeço minha rica oportunidade, amém. Palavra gloriosa.